nós somos totalmente dependentes de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração é dada ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que é compassível, que é amoroso, que tem nos dado, tem nos guardado. E ao ler a palavra de Deus, parece que Deus no momento está falando conosco. Nós chegamos na igreja, os hinos louvando a Deus. Deus está falando conosco mais uma vez. E como é bom servir a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom andar no caminho do Senhor. Nós devemos meditar na palavra de Deus. A última vez que eu preguei aqui foi sobre santidade, alguém lembra disso? Sem a qual ninguém verá o Senhor, nosso Deus. E na sexta-feira eu ministrei sobre a volta de Jesus também, uma igreja ali perto da Vila Nova. E eu quero dizer para vocês, seja sensível à voz de Deus. Amém, glória a Deus. Se algo que Deus requer de você e de mim é ser sensível à voz do Senhor. Porque muitas das vezes, quando nós perdemos a sensibilidade, nós não entendemos o que Deus está falando. Quando nós passamos a ser sensível à palavra de Deus, nós entendemos. Coloca para mim aqui Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Até o chamado de Deus na nossa vida, só que cada degrau da nossa vida, da nossa caminhada que é subido, ele requer de nós a santidade e compromisso com a palavra de Deus. Ele requer de nós ter um ouvido atento à palavra de Deus. Eu vendo aqui nesse texto da Bíblia, e embora Apocalipse nos leva a vários livros da Bíblia, como lá em um dos livros que é comentado, que é citado também, é o livro de Daniel, que fala da mesma forma que João falou. Entender a intimidade de João com Deus. Esse é um objetivo do cristão. É entender e chegar ao propósito de entender aquilo que Deus está falando conosco. Viu? Nós temos que entender isso. Nós vamos ver aqui, eu, João, que também sou vossos irmãos, tá? E companheiro na aflição, entender a aflição, como irmão em Cristo Jesus, que somos nós. Como eu estava falando isso aqui, quem entendia, via as aflições, participava das aflições do povo naquela época. Ele estava à frente de tudo naquele tempo. Louvado seja Deus. E no reino e na paciência, ser paciente um para com o outro, de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. E já está dizendo, porque eu como cristão, eu sou perseguido, você como cristão, você é perseguido, não tem para onde correr. Falou de Jesus, se entregou a Cristo, se entregou totalmente a Cristo, dizer assim, eu vivo pelo Evangelho de Cristo. Você pode ter certeza que algo vai te perseguir. Não tem para onde correr, por causa da palavra. Se você desistir, louvado seja Deus. Por causa da palavra de Deus, pelo testemunho, testemunhar de Jesus Cristo. Falar de Jesus, confessar
Glória a Deus. Verso de número 10. Aleluia. E eu fui arrebatado, não é para qualquer um. Arrebatado aqui tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Isso é muito importante na vida do cristão. Glória a Deus. Aleluia. Eu sempre costumo dizer nas minhas pregações, quando o filho começa a rodear o pai, às vezes o pai é bravo para rodear a mãe, né? Ele quer alguma coisa do pai. Ele busca algo de uma intimidade diferente com o pai para poder ganhar alguma coisa. Só que a intimidade com Deus, o que Ele vai te dar, vai além da sua imaginação e dos seus pensamentos. Aleluia. Porque Ele vai te dar algo sobrenatural, chamado-se intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Você está face a face com Ele, com Cristo. Louvado seja Deus. É ser sensível aos louvores, às mensagens que será ministrada na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o dia do Senhor, qual foi o último dia que Jesus descansou? E Deus descansou na construção do mundo? No sétimo dia, que é o dia do Senhor. Ouvi a destra de mim, uma grande voz, como de trombeta. Glória a Deus. Ouvi uma grande voz, como de trombeta. Alguém está me chamando, alguém está falando comigo. Você já tem ouvido a voz de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lembra da passagem de Samuel? Maria, sou eu que estou falando por ti. Aleluia. Glória a Deus. Verso de número 11, que dizia: eu sou algo. Aleluia. Glórias a Ele Deus. disse: eu sou Cristo, gente. Aleluia. Aleluia. Eu sou a alma, ômega, o princípio, o derradeiro, o que vê e escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Eu sou Cristo. Aleluia. Ouve a voz de Deus quando Ele está te mandando sair, ir ao encontro da ovelha perdida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. E quando Deus envia, você não vai de mão andando, porque o Espírito de Deus, Glória a Deus. Ele está com você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui nós temos as 7 igrejas. Vai para o versículo de número 12. Virei para ver. Virei para ver. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Ribalabassúria cantere cantere labaire cantere quebias. Virei para ver. Só que ele não olha assim. Ele olha assim. Para cima. Para ver quem é que falava comigo. Aleluias.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. E virando-me, vi os 7 castiçais de ouro que representam as 7 igrejas da Ásia. E João escreve as cartas direcionadas a essas igrejas. Mas antes de João escrever, nós vamos ver o que aconteceu com ele ainda. Continua. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Aleluia. Vestido até aos pés de uma roupa comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Muito bonito, né? Chique, né? É o meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele vem nessa visão. Eu pergunto a você: você não tem vontade de ver uma visão do céu do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você olhar para ele e dizer: aí vem o meu Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Versículo de número 14. E a sua cabeça e cabelos eram branco como a lã, branco como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus! Cabelos brancos como a lã. Você olhar para as nuvens bem clarinhas, bem brancas, e daí pouco diante do nosso Deus, da santidade do nosso Deus. Os olhos como chamas de fogo. O que significa isso, pastor Luiz? Que os olhos de Deus vê tudo na face da terra, nada fica oculto. Glória a Deus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Deus na frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma certa vez, Deus fala para Moisés da seguinte forma: Moisés sobe ao monte, consagra 40 dias e 40 noites. A presença de Deus era nítida, visível diante de nós. A certo ponto de Moisés querer ver a face de Deus. E Deus responde para Moisés dizendo: homem nenhum verá a minha face e viverá, aquele que vê morrerá. Por quê? Está falando da santidade de Deus. Só que aqui, nesse versículo de número 15, os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha. Lembra da passagem do Leu? O vaso quebrado, que quebrou, fez tudo de novo. Está lembrado? Viu? Refinado, como na fornalha. E a sua voz, com voz de muitas águas. Quem já foi no mar sabe disso aqui, tá? Aquelas ondas de muitas águas. Aleluia. Para explicar isso, nós vamos no 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol. Quando na sua força resplandecia. Aleluia. Aleluia.
peitoral. Quando João chega aos pés, que vê os pés do Senhor, reluzente como a luz, João cai como morto. João estava morto, porque ninguém vê a santidade de Deus e permanece vivo. Glória a Deus. Mas de repente ele vem andando, entra no meio e vai lá em João e pega na mão e levanta João e coloca de pé. É aquele que é o dono da vida. Aleluia, glória a Deus. Senhor, aleluia. É aquele que a Bíblia descreve que a chave da morte e do inferno está nas tuas mãos. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Esse gesto de Jesus caminhar em direção, como foi na direção de Pedro também. Esse gesto nos ensina, meu irmão e minha irmã, que muitas das vezes no fundo do poço, aonde não tem mais saída, mas tem a entrada para Jesus entrar e segurar nas tuas mãos e te trazer de volta. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós não vemos a entrada e nem a saída mais naquele lugar, mas o meu Cristo, o seu Cristo, o meu Redentor, aquele que vive, ele entra em qualquer lugar, não precisa ter porta, em busca de uma alma, não tem um inferno que segura, ele entra dentro e traga de volta. Louvado seja Deus, não há ninguém perdido para quem se arrependa. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora, o que me chama a atenção são 7 igrejas. Só que essas 7 igrejas, eu quero que você entenda e pegue isso aqui. É designado um anjo, não é isso? As 7 igrejas, um anjo a cada igreja. Pastora Cida, hoje, Jesus Cristo designou um anjo para estar aqui conosco. Glória a Deus. Nessa igreja. Amém. Aleluia. Foi a mando dele, na Sexta Avenida, na 219, Deus designou um anjo para estar ali. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender isso. É a misericórdia de Deus, é o cuidado de Deus por você, é o cuidado de Deus por mim. Aleluia. Quando Deus envia o anjo para a sua vida, é porque Ele te ama, é porque Ele quer te guardar, Ele quer te proteger. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senão não teria sentido de eu estar aqui, teria? Verdade. Não teria sentido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Cristo morreu pelos meus pecados. Aleluia. O seu amor cobriu a multidão de pecados. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que a gente diz, aquele hino da harpa cristã, livre estou. Amém. Livre estou. Né? Que lindo, né, pastor? Livre estou hoje. Às vezes você pode pensar, não, mas o crente não tem liberdade. Verdadeiramente sois livres. Aleluia. Aleluia. Amém. A nossa liberdade. Fomos libertos para quê? Para adorar o Senhor do Senhor. Santo, santo. Para entregar a nossa vida e confiar no Senhor. Amém. Para orarmos pelas nossas famílias. Amém, Jesus. Pelas pessoas que estão do nosso lado. Amém, Jesus. Orar pela igreja que foi colocada aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quanto mais você ora, mais perseguido você é. Quanto mais você busca, mais a perseguição está atrás de você. Mas eu sou perseguido e sou feliz, porque eu tenho Cristo na minha vida. Aleluia. Não importa as pedradas, não importa a circunstância, Cristo está
Maria estava grávida. Nascimento de Jesus. Começa a perseguição ou não começa? Sim. Procuraram o menino para quê? Matar. José foge com o menino. O menino era o filho de Deus. Aí você olha para você, você é filho de quem? De Deus. Deus. Deus Altíssimo. Glórias a Deus, aleluia. De repente o menino cresce, entra, sai da sua mãe, entra num lugar, dá um sermão daquele. E eu aprendi com ele, você aprendeu com ele. Você prega por causa dele. Você está de pé por causa dele. Amém. Seu fôlego de vida pertence a ele. Amém. A sua caminhada pertence a ele. Amém. A porta que você entrou, que está aberta hoje, que é o seu ganha-pão de todos os dias, foi Cristo que abriu. Aleluia. Amém. A sua saúde que foi restaurada hoje, foi ele. Foi ele que restaurou. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Mas quando falam da palavra de Deus, parece que tudo muda. Tudo fica totalmente diferente. Deus tem um chamado para cada um. Verdade. Mas as pessoas que são usadas, são escolhidas por Deus, Amém. porque aguenta o peso do cajado, Amém. o peso da semeada. Amém. Aleluia. Glórias Glória a a Deus. Deus. Jesus já sabia de tudo isso, que alguém ia te perseguir. Mas só que ele te ungiu. Foi ele que te separou. Só que Deus nos separa com a irmã Cátia, com a irmã Cida, com alguns dos demais irmãos, para ensinar a palavra de Deus, a suportar. Por isso que a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. É lindo. Porque você tem o cuidado de Deus, pastora Cida, mas você tem que cuidar de alguém também. Porque você tem a responsabilidade, porque Cristo é que te capacitou. Foi Cristo é que te deu a paciência para poder conduzir. Pastora, foi Cristo que colocou a igreja na tua mão. Aleluia. Foi Cristo que te capacitou. Aleluia. Eu digo para a senhora nesta noite: Cristo está contigo. Levanta a tua cabeça e glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Riba alabachore, cantere, balabaias. Glória a Deus. Riba alabalaias, sere cantere, alabachurias. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu digo mais a senhora que o Espírito de Deus me fala aqui nesta noite. Tenho ouvido atentamente o teu lamento, tenho ouvido a tua lágrima. Eis que eu estou contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai curar, Deus vai libertar, porque Deus deu a palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saí de casa, saí todos aí daqui agora. Aleluia. Peguei um preso, ia fazer isso aqui hoje. Falei em casa, falei: Jesus, meu Deus, o que foi? Cheguei aqui com o braço ruim. Aqui, ó. Glória a Deus. Isso é Deus. Aleluia. Isso é Deus, irmão. Isso é Deus. Isso é Deus. Louvado seja Deus. Eu cheguei a comentar com Deus. Falei: Jesus, como é que eu vou levantar o braço? É com dor, não é? Aleluia. E ele curou. Aqui, ó. Deus curou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Glória a Jesus. Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.
Glória a Deus. Uma espada aguda que sai da minha boca, que corta para lá e para cá. É a palavra de Deus. A Aleluia. espada aguda é essa. Como eu prego a você ali, ela já cortou aqui já. Aleluia. Aleluia. Eu entro no eixo do eu vou prestar conta com Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé. Estamos falando de avivamento. O maior encontro pentecostal entre você e Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Estevão viu os anjos subindo e descendo. Ele viu a glória de Deus. Aleluia. Moisés clama por Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e te responder-te-ei e anunciarei coisa grande e firme que não sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias também no capítulo 6 ele diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a nós. Glória a Deus. Este é o momento de você chegar a Deus. Este domingo foi escolhido como dia do Senhor. Aleluia. Se você não louvou o nome de Deus, se você não glorificou o nome de Deus ainda, nessa noite, aleluia, nem que você fale em silêncio com Deus nessa hora, mas diz para Jesus: Jesus, aviva a minha alma, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O teu sangue cabezinho, papai querido, que foi expelido na cruz do Calvário. Pai, eis a noiva do Senhor, eis a igreja do Senhor. Aleluia. Aviva, aviva, Senhor. Glória a Deus. Do Senhor, aleluia. Alabai, perecão, pere, alabás, pere, alabás. Alabás, perecão, pere, alabás, pere, alabás. Eu sei que às vezes está só neste lugar. Eu quero pedir algo muito importante nessa hora. Aonde o teu crente nessa noite, com a eternidade, vai tocando agora, assim como aquela mulher com fluxo de sangue, tocou as flechas do Senhor. Nessa noite, é o Senhor que vai tocar. Glória a Deus. Quando eu disse para você que Deus enviaria o Espírito dele a este lugar, Aleluia. Glória a Deus. o Espírito de Deus está aqui. Amém, Jesus. Ele entrou nessa igreja. Amém, Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus. Aleluia. Ele está curando a alma nessa noite. Aleluia. E balabás. Ele está tirando a ferida da alma. Balalabás. Ele canta. E balalabai. O Espírito de Manai. Deus nessa Ele noite. balabachú. Ele